Sabe aquela casa no meio da mata que dá medo só de passar na frente? Então, nosso convidado de hoje levou essa ideia mais a fundo e realizou o thriller psicológico Isolados. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista o diretor Tomás Portela. Tomás, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Eu queria começar falando sobre a locação. Essa casa que vocês escolheram é um personagem do filme, ela tem uma importância grande dentro da história. Essa casa foi inspiradora para vocês criarem esse projeto? Vocês já conheciam essa casa e resolveram fazer uma história sobre alguma coisa ali perto ou não? Ou ela apareceu depois e vocês tiveram que buscar essa locação? Não, a coisa veio um pouco junto, assim. Na verdade, a primeira ideia de fazer um filme de suspense veio de um dos produtores, que é o Fernando Zagallo, que tem uma casa na região, muito perto da casa que a gente filmou. E ele falou, a gente podia fazer um filme de suspense lá. Eu falei, pô, legal. Eu não conhecia a casa, na hora que eu comecei a fazer a história, eu não conhecia a casa. Mas é o primeiro lugar que ele falou, olha só, inclusive a gente já tem a casa. Aí a gente levou lá, e aí na hora de escrever o roteiro, a gente já fez o roteiro em cima da casa, assim, né? Inspirado usando ali a casa, no espaço que tinha. Exatamente, como referência até para as cenas e para as perseguições e esse tipo de coisa. E você filmou também com o Bruno Galhaço, que é coprodutor do filme. O Bruninho também já estava desde o início, aonde que ele entrou, o personagem já foi feito meio para ele, ou ele é Regiane Alves, não é isso? É isso, ele entrou, foi o primeiro passo foi o Zagallo me falou desse lugar, eu pensei numa história e a gente foi falar com o Bruno. O Zagallo conhece o Bruno já há muito tempo e aí falou, e eu achei que a ideia podia ficar muito boa. Aí chegamos no Bruno e ele falou, pô, não, quero participar e quero coproduzir. E ele apresentou pra gente a Media Bridge, que é a produtora que viabilizou e, enfim, financiou o filme, assim, né? E então o Bruno assim, ele entrou antes de escrever o roteiro. Sei. Então a gente já escreveu o roteiro pensando nele. E o seu trabalho com os atores, com ele e com a Regiane, no caso, são basicamente os dois em cena, né? Tem o Zé Vilker, tem Juliana Alves, isso. né? Mas é basicamente uma história sobre um casal trancado dentro de uma casa. Tem bastante deles, assim. A preparação, a gente fez uma boa preparação no Rio. Vocês assim. ensaiaram antes? Aqui no Rio a gente ensaiou, conversou bastante, leu bastante, discutiu bastante. E depois, antes de filmar, a gente ficou tipo uma semana na casa, todo dia, 12 horas, de manhã até de noite, fazendo, ensaiou no meio do mato, de noite, escuro. Legal. Assim, teve uma imersão ali, eles entraram e o Bruno perdeu peso, e o Bruno perdia quilos cada semana, ele ia ficando... Foi no final, entrando na história mesmo. Foi entrando, no final você via, já começava a ver osso, você falava, Bruno, tá bom, obrigado. Chega, né? E ele ia E você foi mexendo o roteiro não é seu, o roteiro, a ideia principal é sua, o roteiro é da Mariana Vilmont. O roteiro é da Mariana Vilmont. Com meio uma parceria de vocês. Eu acho que eu faço o meu trabalho como diretor, que Sim. todo diretor acaba se intrometendo um pouco no roteiro, mas a labuta, quem fez o roteiro, foi a Mariana, né? E ela foi alterando depois, durante esse processo de ensaio de vocês com os atores, ou não? Vocês já trabalharam com um texto mais fechado? Não, o texto foi se alterando, sim, muito, mas aí a gente não precisou tanto dela porque foi alterando com os atores mesmo, né? Assim, ali... e era no que eles falavam e no que a gente foi entrando muito mais na questão diálogos, porque a estrutura do filme se manteve bastante durante os ensaios. A gente não revolucionou nenhuma estrutura, a gente mudou bastante a coisa do diálogo, que você vai encontrando. Vai achando ritmo, jeito de falar, né? O ator tem que ser um pouco autor também para poder falar aquilo ali, né? Com propriedade, propriedade, né? Claro. né? Então, eu acredito muito deixar as pessoas fazerem o que elas sabem fazer direito. E a escolha do gênero, assim, um thriller psicológico não é um tipo de filme muito comum no cinema brasileiro, assim, por que a opção por esse gênero? Olha, a minha opção, na verdade, em fazer cinema tem muito a ver com fazer gêneros, assim, eu não gosto de um gênero específico, eu gosto de vários gêneros e
de quando eu comecei a fazer cinema para hoje, a coisa mudou muito. Quando eu comecei a fazer cinema, você ia numa locadora, tinha ação, suspense, comédia e brasileiro. E brasileiro, é verdade. Brasileiro era um gênero. Nacional, né? Nacional era um gênero. É e a gente agora começou a ir para as outras estantes. Agora não tem mais locadora, mas a gente vai começar a entrar nas outras estantes virtuais, né? Então, eu acho que é um privilégio poder fazer um tipo de suspense que eu nunca vi no Brasil ser feito. Suspense até já teve alguns, assim, filmes de suspense, mas é um tipo de suspense psicológico mesmo, indo lá no fundo, que eu nunca vi, assim, por aqui. E você acha que isso é uma tendência mais generalizante, assim, do cinema brasileiro? Você acha que a gente está abrindo caminhos para ter cada vez mais uma diversidade de possibilidades de gênero mesmo, de contar as histórias? Cara, eu acho que sim. O que acontece é que a comédia abriu, de alguma forma, também o olho de que existe um público a fim de consumir filme brasileiro. E que vale a pena a gente tentar outros gêneros. O Tropa de Elite é totalmente fora da curva, mas é um filme de ação que veio aí para fazer um super público e super conversar com o público. Então, eu acho que a gente consome ação, suspense, tudo estrangeiro. Não tem por que não consumir brasileiro. Assim. A gente já alcançou um nível técnico para poder estar ali lado a lado concorrendo com filmes internacionais. Claro que se for fazer um filme de dragão, não é exatamente, né, Senhor dos Anéis, a gente não vai fazer aqui, mas esse tipo de gênero pode muito bem ser feito no Brasil. E você acha que tem um interesse também por parte, enfim, das leis de incentivo ou dos próprios patrocinadores em fomentar esse tipo de produção? Assim, você sente alguma resistência ou não? Você acha que as pessoas estão abertas a... Existe um certo medo, assim, né? Tem? Ainda tem algum tipo de medo. Porque o que é certo é a comédia ou o filme que tem uma temática mais regional? Você conseguir fazer produzir, né, financiar e lançar uma comédia, por exemplo, é muito mais fácil do que um filme de suspense. Mas eu acho que isso é muito mais uma visão das pessoas do meio do que do público, assim. O público está aí para consumir o que tiver de coisa boa. E enquanto a gente fizer filme bom, eles vão consumir, seja ação, suspense, romance. Então, cabe a gente provar para os estúdios e para os produtores e para todo mundo que é possível e que o público está afim de consumir, porque ele está, assim. Eu mostro o pré-trailer que a gente tem do filme, as pessoas ficam muito interessadas em ver, falam, uau, caramba. Então, cabe a gente fazer filmes bons e ter coragem de ousar em outros gêneros que a coisa vai dar certo, assim. E o seu filme anterior era uma comédia, foi o Qualquer Gato Vira-Lata, que é uma peça, né, baseada numa peça de muito sucesso. Para você, qual é a diferença fundamental de dirigir uma comédia e dirigir um thriller psicológico? Uau, é bem diferente, né? Assim, o thriller psicológico, de alguma forma, a gente se leva a sério, né? Sim, assim, a comédia, o próprio clima no set, né? A comédia é um drama levado às últimas consequências, né? Assim, o thriller psicológico para um pouco antes. Se você exagerar no thriller psicológico, você chega na comédia. Exatamente. Então, tem esse perigo, né? Eu acho que a grande diferença, eu acho, é um pouco o clima e é um pouco a forma de contar. A comédia romântica exige do diretor uma certa modéstia, assim, porque não dá para você reinventar o cinema, assim, sabe? Você tem que dar o foco no ator, na graça, e não no movimento de câmera, na fotografia, assim, eu acho que tem outras características. Um suspense, você pode fazer uns planos incríveis, bonito, uma coisa de sonho de diretor, você pode trabalhar até com sua vaidade. A comédia romântica exige que, de alguma forma, você se coloque... eu sempre falei que no Qualquer Gato, que se no fim do filme alguém falar que diretor incrível, é porque eu destruí o filme. Errado. Eles têm que falar, pô, que ator incrível, que história engraçada, e aí depois parar e falar, bom, esse cara deve ter feito bem o trabalho dele. Legal. No suspense você tem um pouco mais de
De liberdade para brincar liberdade mesmo para com a brincar câmera, com a questão cinematográfica e tudo, porque isso contribui para a dramaturgia. Numa comédia romântica, se você exagerar muito nisso, você acaba atrapalhando a dramaturgia e ir para frente, né? Assim. E na sua trajetória, sobretudo, uma diferença de que o primeiro você tinha sido convidado, o segundo é uma ideia sua, né? Alguma coisa que você já queria fazer. Isso também é um diferencial, né? É um diferencial grande, assim, né? Eu peguei um projeto que já existia, né? O Qualquer Gato, que o produtor me chamou, e eu tentei dar a minha cara, chamar as pessoas que trabalham comigo e fazer acontecer. Esse já é totalmente diferente. Que você queria fazer. Que eu queria fazer e tal. O meu próximo também. Aí o meu próximo tem roteiro meu também. Pois é, isso que eu queria saber. Qual é o próximo projeto que você tá? Eu vou filmar agora em março um filme chamado Boletim de Ocorrência, que é um filme de ação, perseguição, tiroteio, é um filme de gênero também. Bacana. Que é uma história bem interessante. Pode falar um pouquinho da história? Posso, é uma história de um grupo de policiais que vão para uma cidade do interior e acabam virando heróis e depois vilões da cidade. E tudo no ponto de vista de uma policial feminina que acabou de entrar na polícia, então que não tem muita experiência, que acaba indo no meio do fogo cruzado sem saber muito o que fazer, porque por mais que você aprenda e treine, na hora que você vai para o meio de um tiroteio, a coisa é diferente. E uma pessoa que nunca queria entrar na polícia entrou meio por acaso, então é quase uma pessoa normal, de repente, parar no meio de um tiroteio. Então é um filme de ação, mas que não tenta concorrer com Velozes e Furiosos. Ele tenta achar ação ainda tendo uma identidade nossa, que é brasileira. Nossa, e da polícia. E é um filme e onde a polícia... que dá pano pra manga, né, polícia, né? Porque a verdade é a história de um grupo de policiais que é 100% honestos. Então, a história é muito sobre se a gente está pronto para uma polícia honesta ou não. Ah, interessante. Né? Então, E a sua ideia desse roteiro partiu um pouco dessas manifestações, dessas coisas que estavam ocorrendo ao longo desse ano de 2013? Não, é Nada super antigo. Assim, estou 5 anos trabalhando nesse filme. Assim, é um filme que já tem bastante tempo. Vem muito de uma história inspirado, assim, livremente inspirado numa história real que aconteceu no interior do Rio de Janeiro. Mas é totalmente remontado, assim, né? Mas é um projeto meu mesmo, muito longo. Antes de eu dirigir o meu primeiro longa, eu ainda trabalhava como assistente de direção. Então é o seu grande projetão, assim, que você está viabilizando agora. Estou viabilizando agora com incrível. a Universal e a TC Filmes, então a gente conseguiu juntar um pessoal. E você já está escrevendo ele há um tempão? Ou você está trabalhando nesse roteiro há um tempão? Já. E aí você não teve vontade de mexer nos outros roteiros, já que vieram depois também? Não, você meio que delegou isso e... Não, eu sempre mexo no roteiro, mas... de uma maneira como a direção mexe. Inclusive esse roteiro é feito... Eu tenho uma roteirista comigo. Como esse eu mexi mais, eu me considero também roteirista, mas eu acho que... É sempre um trabalho de equipe, né? O trabalho do diretor é um pouco esse, é participar de todas as partes. Então, sei lá, eu passo do primeiro dia ao último dia da edição dos filmes que eu faço lá. Mesmo assim, eu não sei se eu deveria ser considerado o editor, porque tem um cara lá que é o editor. Se pensar, eu mexi muito na edição, mas o editor é o profissional que está ali para fazer isso. Então, eu acho que o diretor tem que usar o talento das pessoas que estão em volta dele e reconhecer o que o cara está fazendo por isso. E o trabalho dele também é escolher uma equipe com a qual ele se identifique, né? E que saiba que vai levar naquela... tipo de linguagem. Eu trabalhei muitos anos como assistente de direção, né? E eu descobri que... Você trabalhou fora também, né? Eu queria saber um pouco disso, como foi essa experiência de dirigir um Hollywood, enfim, de fazer uma assistência para um diretor... Eu fiz aqui, né, o Incrível Hulk 2, que a gente fiz a parte de todas as ações, tiroteio, perseguição, tal, a parte
com o diretor, que era o diretor de ação do filme, que foi muito bacana. Os caras têm uma estrutura que é inacreditável. Totalmente assim, diferente, né? Totalmente diferente. Eles filmam 6 planos num dia e falam, o dia hoje foi incrível, filmamos muito. 6 planos para 6 cenas nesse filme, no Isolados. Então, eles têm uma estrutura que você começa a entender por que eles conseguem fazer filmes desse jeito. E fiz filme internacional também, como assistente de direção, fui assistente do Fernando no Ensaio sobre a Cegueira, aqui na parte do Brasil e do Uruguai, que foi a parte dos exteriores e tudo, que também foi uma experiência boa. E eu trabalhei com muitos diretores, trabalhei com Mauro Lima, trabalhei com Heitor Dália, trabalhei fui assistente de bastantes diretores e com estilos muito diferentes, e cheguei à conclusão que um bom diretor é um cara que faz um bom filme. Então, às vezes, eu trabalhei com milhões de diretores e o cara não tem que ter todas as ideias. Ele é o cara que faz um bom filme, que pega as ideias do diretor de arte, do diretor de fotografia e escolhe quais são as boas ideias e bota ela na tela. Então, não existe essa... Por isso que eu digo o editor é o editor, sabe? Você tem que, se você acreditar as pessoas e trouxerem elas, fazer do ator autor também, você consegue o melhor de cada um. Todos esses diretores, os melhores com que eu trabalhei, você vê a generosidade do cara em deixar as pessoas fazerem o seu trabalho, que não é uma generosidade, é a maneira dele conseguir o melhor daquela pessoa. Claro. Então vem muito disso. O B.O. eu me considero roteirista, apesar do roteiro ter sido muito escrito pela Martina Rupp e pelo Mauro Lima, que também fez uma grande revisão assim, no roteiro. Mas normalmente eu não entro tanto no roteiro assim, então... Por exemplo, a Mariana assina sozinha o roteiro do Isolados. Filme. Exatamente. E você reuniu no Isolados uma equipe que é uma equipe de primeira, assim, a fotografia do Gustavo Adba, a direção de arte do Cláudio Amaral Peixoto. Como foi a escolha dessa equipe? São pessoas com as quais você já tinha trabalhado, que você tinha o sonho de trabalhar? São amigos, são parceiros? E como é que foi a relação no set? Não, a maioria da equipe, assim, a equipe é uma equipe de filme. Se eu fosse fazer um filme com todo o orçamento do mundo, eu teria chamado exatamente essas pessoas. Foi o que eu falei no primeiro dia de filmagem, assim, porque era uma equipe muito de primeira. O menos experiente ali era eu. Então, então se ficar ruim, a culpa é minha, não tem nem desculpa, né? Mas todo mundo era um pouco amigo, assim, que eu já conhecia, já tinha trabalhado como assistente de direção, tive chance de trabalhar com todo mundo de ponta. Tem o Martinho, eu não conhecia, mas é um maquiador incrível, tudo que eu queria na vida era trabalhar com ele. Não tive a chance de conseguir, o Claudinho, todo mundo falou com ele. E as pessoas se interessaram muito em fazer um filme de suspense. Porque você trabalha com cinema, você está acostumado a fazer umas coisas um pouco, até certo ponto, parecidas. É instigante vir fazer um filme com características bem diferentes. Assim. Então, muitas pessoas se empolgaram, assim, tiveram vontade muito de fazer o projeto e reunir uma equipe realmente muito melhor do que eu podia imaginar. Assim. Que bom. E aí agora você está finalizando o filme, o Isolados, está com esse outro projeto, mais alguma coisa? São esses no momento? Já dá muito trabalho? Tô com 1 milhão de projetos. 1 milhão de projetos. Você é uma pessoa de 1 milhão de projetos, assim, que está sempre pensando em uma outra coisa? Estou em pré-produção, em produção de vários projetos, assim, na verdade, alguns que me contrataram. A gente vai fazer o Qualquer Gato 2. Legal. Provavelmente, estamos fazendo a parte de roteiro ainda. Eu vou fazer também uma comédia romântica, outra para Disney, lá com os Gulani. E tem mais projetos meus. Comprei os direitos de um livro, acho que é Todo Terrorista é um Sentimental, que é um filme... que um grupo de adolescentes do Rio de Janeiro monta um comando terrorista anticorrupção e começa a explodir políticos corruptos pelo país. Os Educators. Um pouco, exatamente, um pouco com a cara dos Educators. É baseado num livro do Márcio Menezes,
da Record, um livro bem bacana. E, enfim, tem bastante projetos. Assim. Que Ainda bom. tem que encontrar os gêneros que faltam. Vai ticando, né? Já foi esse. Que bom, muito obrigada, Tomás, pela sua presença. Volte sempre. Obrigado, prazer foi meu. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.